Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa de Cara com a Ferida. Aqui nós discutimos como você, técnico em enfermagem, vai realizar curativos com muito mais segurança, avaliando todos os aspectos necessários. Eu sou Priscila Teles e o tema de hoje é controle do exudato. Já aproveita e dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. É só apertar no joinha. Vamos lá? Controle do exudato. Vamos começar entendendo o que é exudato. Exudato. O que é exudato? Exudato nada mais é que a secreção que sai da ferida. Toda ferida tem exudato. Não importa se você simplesmente esbarrou e ralou um pouquinho a pele, vai ter exudato. O exudato ele é normal. O que não pode acontecer é ter grande quantidade de exudato. E também não pode ser uma ferida sem exudato nenhum, certo? Então o exudato, ele é normal. Todas as feridas têm exudato, porém deve ser feito o gerenciamento desse exudato. Mas por que o gerenciamento? Porque grande quantidade de exudato vai causar uma coisa na ferida chamada maceração. E a maceração da ferida, que é quando a borda fica toda esbranquiçada, essa maceração faz a lesão aumentar. Aumento da lesão. Ok? Então, controlar exudato é um fator primordial, importantíssimo em qualquer curativo que você vai fazer. Porque se ela tiver em grande quantidade, vai causar maceração de borda e vai causar aumento da lesão, ok? Então, é muito importante controlar esse exudato. Qual que é a diferença entre uma ferida secretiva e não secretiva, né? Com exudato e sem exudato? É muito simples. Horas bola, né? Sem exudato é uma lesão seca, que não tem exudato. Se é o caso da lesão estar totalmente seca, nós devemos fornecer umidade para essa lesão. Então, vamos usar cobertura que traga umidade, como o hidrogel, por exemplo, é uma cobertura que deixa essa ferida mais úmida. Lembrando que o uso de qualquer cobertura deve ser feito de acordo com a avaliação do seu enfermeiro, ok? E uma ferida muito secretiva é aquela que está minando muito exudato, minando muita secreção, certo? Não tem muito segredo. O paciente chegou, a primeira coisa que você vai olhar é se o gás e a faixa estão muito molhados. Esse exudato pode ser um pouco, nada, aliás, pode ser nada, totalmente seco, pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito. Então, o paciente chegou até você, na hora mesmo que você está abrindo ali o curativo, você já vai olhar a quantidade de exudato dessa ferida. Se é pouca, se é muita, se é mais ou menos, porque a partir dali você vai saber qual tipo de cobertura usar posteriormente, depois que ser feito a limpeza, tá? Só ressaltando isso, grande quantidade de exudato é extremamente prejudicial à ferida, porque causa maceração de borda e a maceração de borda aumenta o tamanho da lesão. Qual que é o maior benefício no controle de exudato? O maior benefício é que quanto mais rápido você controlar esse exudato, mais rápido a ferida vai fechar. A ferida ela precisa desse controle de exudato. Esse é o maior benefício. E se você não avalia isso, você está cometendo um grande erro. Porque para a ferida cicatrizar, para você ter sucesso nesse tratamento, no tratamento dessa lesão, precisa controlar o exudato da ferida. E se eu não fizer isso, se eu não fizer esse controle, se eu não usar a cobertura adequada nessa ferida para controlar esse exudato, o que vai acontecer? A lesão não vai fechar, vai piorar. Uma lesão que era desse tamanho vai só aumentar e você vai ficar de cabelo em pé, né? Vai falar assim, poxa, mas estava indo tão bem, do nada a lesão começou a aumentar. O que está acontecendo? Às vezes não é nada mirabolante, é simplesmente o controle do exudato
que não está sendo feito da forma adequada. O gerenciamento desse exudato não está sendo feito de forma efetiva. Então, você, técnico em enfermagem, deve estar muito atento a isso. Essa ferida está muito secretiva ou não? E sempre, né, junto com o enfermeiro, decidir qual cobertura ser utilizada na lesão desse paciente. Por que investir tempo nisso? Por que devemos investir tempo? É muito simples. Qual tipo de profissional você quer ser? Aquele que simplesmente vai trocar curativo? Ou aquele profissional que vai avaliar a necessidade da ferida e, de fato, levar esse paciente à cura? Levar essa ferida à cicatrização? Então, investir tempo na avaliação do controle de exudato, assim como a avaliação de todos os aspectos da ferida, é importantíssimo. Isso vai diferenciar você de outros profissionais. Quanto mais tempo você investir avaliando adequadamente, junto com o seu enfermeiro, avaliando adequadamente a necessidade da ferida do seu paciente, mais sucesso você vai ter como profissional e mais pessoas vão ser curadas através dos seus cuidados. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, aproveita e dá um like, tá? É só apertar no joinha. E por onde começar? Por onde começar, né, a realizar o controle desse exudato? Como eu já mencionei, o primeiro passo é quando o paciente chega até você. Ele chegou até você, você vai abrir ali o curativo, você já vai avaliar se tem muito exudato, mais ou menos, ou pouco, tá? O primeiro passo é ali, você saber a quantidade desse exudato. Feito isso, vai ser feito a limpeza, temos outros vídeos no canal que vai falar sobre limpeza, então realizar a limpeza da forma adequada, avaliar o tipo de tecido que está presente na lesão, enfim, fazer a limpeza do modo geral. E daí partir para a cobertura, tá? Se é uma ferida muito exudativa, tá? Muito exudativa, jamais usar hidrogel. Apesar do hidrogel ser uma cobertura muito importante, é usado em diversas lesões, mas o hidrogel ele tem a função de desbridar e hidratar. Então ele deixa essa ferida mais úmida. Agora pensa comigo, eu já tenho uma lesão bastante secretiva, tá minando secreção ali dessa ferida. Eu vou colocar uma cobertura que deixe ela ainda mais úmida? Faz sentido para você? Pegar uma cobertura que vá deixar ainda mais umedecida, mais úmida? O que você acha que vai acontecer com essa lesão? Vai macerar a borda, né? Vai deixar ainda mais secretiva do que ela já está. Então, se a lesão ela é muito exudativa, ela é muito secretiva, tem que colocar uma cobertura para absorver. É muito simples. Absorver, sugar essa secreção de modo que leve a ferida à evolução, que leve à cicatrização. Tem segredo nenhum. Escolher uma cobertura que absorva. Absorva a secreção. Tá? É muito simples. É simplesmente usar uma cobertura para sugar essa secreção, né? Controlar a umidade da ferida. E mais importante que isso é a troca do curativo secundário. Voltamos a falar de curativo secundário, já mencionei em outros vídeos. O que acontece? Cobertura primária é aquela que vai direto na ferida, é a primária. E a secundária é o que vem depois. Então, o que normalmente nós usamos como secundário é gás e faixa. Então, por exemplo, usei uma hidrofibra com prata direto na lesão. A hidrofibra com prata, ela é a nossa cobertura primária, né? Ela absorve a secreção.
Aí em cima dessa hidrofibra, nós colocamos o gaze e a faixa. Então, o gaze e a faixa é a cobertura secundária. E esse gaze e essa faixa deve ser trocado com frequência de acordo com a quantidade de exudato. Então, às vezes, o paciente em casa tem que trocar o gaze e a faixa pelo menos 2, 3, às vezes até 4 vezes por dia. Então, foi ficando molhado, sujo, o gaze e a faixa, você tem que orientar a pessoa a trocar, disponibilizar material, se for o caso, disponibilizar material para ele trocar, tá bom? Isso é fundamental. Não adianta você fazer o curativo no seu paciente, fazer toda a limpeza, se em casa ele não trocar o curativo secundário. Imagina toda aquela secreção ali presa, suja, abafado, proliferando bactérias, só piorando a tua lesão, a lesão do paciente, né? A tua lesão não, a lesão do paciente, né? É a lesão que você está cuidando. Então, é trabalho perdido, galera. Trabalho perdido. Então, você tem o papel de fazer a limpeza, sei lá, que seja 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, vai de acordo com a necessidade, né, desse curativo. O enfermeiro vai dizer quantas vezes o paciente vai lá. Você vai fazer, mas em casa a pessoa tem que trocar o curativo secundário, tem que trocar o gás e a faixa. Lembra que eu já comentei que limpeza é tudo? Então, limpeza é tudo. Não adianta nada ele voltar dias depois com tudo melecado, tudo sujo. Trabalho jogado fora, tá? Então, orientar, fazer a troca do curativo secundário. Isso é fundamental. Talvez até mais importante que qualquer cobertura é trocar o tal do curativo secundário. Limpeza é tudo, gente. Limpeza é fundamental, limpeza é sensacional, é o que vai fazer a ferida evoluir para a cicatrização. E onde eu vejo que as pessoas mais erram? As pessoas mais erram em não avaliar a quantidade de exudato da ferida, não avaliar o tipo de exudato. Vai ter vídeos no canal falando sobre os tipos de exudato. Temos que estar muito atento. Já adianto uma coisa. Se esse exudato estiver fétido, muito fétido, aquele cheiro insuportável, já comunica o enfermeiro, não perde tempo, já comunica o enfermeiro, o médico, porque talvez essa ferida esteja infeccionada, talvez precise entrar com antibiótico. Nem tudo nós resolvemos, precisamos do auxílio do médico, do enfermeiro. É uma avaliação como um todo, né? Não só você vai resolver todos os problemas do mundo. Quem dera se nós pudéssemos, né? Mas nós dependemos um dos outros. Então, se esse exudato estiver muito fétido, já chama um médico, um enfermeiro para eles avaliarem, porque pode ser sinal de infecção. Então, onde as pessoas mais erram? E não olhar a quantidade de exudato, não olhar o tipo do exudato, simplesmente o paciente chegou, jogou um sorinho, limpou de qualquer jeito, passou uma pomadinha, porque tudo se resolve com qualquer pomadinha. É isso que eu costumo ouvir por aí. E não é assim, tá? Se você quer ser um profissional diferenciado, você tem que fazer por onde? E você tem que começar a olhar as necessidades dessa ferida. Tá exudativa? Não tá? Tá com borda macerada? Não tá? Se o paciente chegou até você com borda macerada, você já sabe que ele não tá fazendo a troca em casa do curativo secundário. Então, já é um ponto para você reforçar com ele. Mas em casa, o senhor tá fazendo a troca do curativo secundário, tá trocando os gases, tá trocando a faixa, já orienta nesse sentido. Porque se você tá fazendo o seu trabalho direitinho, mas o paciente não fizer em casa, vai desandar do mesmo jeito, tá? Então, as pessoas mais erram nisso, em não orientar o paciente, em fazer o curativo de qualquer jeito. Ah, é mais um, nossa, hoje eu tô cansada, deixa eu lavar aqui de qualquer jeito, cobrir e mandar ele embora. Gente, é uma pessoa, é um ser humano que tá diante de você com uma lesão. Já pensou o que é viver com uma lesão? Tem pessoas que têm lesões há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. Imagina uma vida inteira com uma lesão. A pessoa deixa de fazer coisas que gosta, mexe com o psicológico da pessoa. E agora essa pessoa tem a oportunidade de ter essa ferida cicatrizada através dos seus cuidados.
Então vamos ter mais empatia, vamos ter mais respeito. É um ser humano que está diante de você. Não o negligencie. Não deixe que o seu cansaço fale mais alto. Eu sei que muitas vezes sim, nós estamos cansados da rotina, do dia a dia, mas aquela pessoa que está ali precisa de você. E foi você que escolheu a área da enfermagem, né? Foi você que escolheu a área da saúde. Então honre com a sua profissão, honre com o compromisso de cuidar das pessoas, tá bom? Então avalie todos os aspectos necessários dessa ferida, entenda as necessidades dessa ferida, quantidade de exudatos, sinais de infecção, chame o enfermeiro quantas vezes for necessário, tá? E faça o seu trabalho da melhor maneira, para quando você chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, você está tranquila de que você fez tudo o que estava ao seu alcance por aquela pessoa. Quando nós escolhemos cuidar, é uma escolha muito importante, não é simplesmente fazer o curso de enfermagem, não. Escolher cuidar de pessoas é você se comprometer com a saúde das pessoas. Você realmente se comprometer em levar essa ferida à cicatrização, né? Você tem que provar para você mesmo que você não está ali simplesmente para jogar sorinho, enfaixar e mandar embora, né? Porque se for para ser um profissional desse tipo, é melhor nem estar atuando na área da saúde, certo? Então, é nisso que as pessoas mais erram. As pessoas mais erram em negligenciar, ter pressa, em não avaliar as necessidades da ferida, fazer de qualquer jeito. E aí, semanas depois, às vezes acaba evoluindo até para uma amputação. Aí o paciente volta com o membro amputado, ou o paciente vai a óbito, porque infecção, principalmente infecção em ferida, pode levar a pessoa a óbito, tá? Começa com infecção local, depois passa para infecção generalizada, cai na corrente sanguínea e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Então, enquanto der para resolver na tua unidade de saúde, resolva, faça o que tem que ser feito, para você poder ter paz de espírito, dormir com a consciência tranquila de que você fez o seu trabalho da melhor maneira possível. Bom, agora sem delongas, vamos conhecer os tipos de cobertura que ajudam a absorver esse exudato. Vamos lá? Venham comigo. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre cobertura quando o assunto é controle do exudato. Quero já ressaltar que existem inúmeras coberturas e que a escolha vai ser feita de acordo com a avaliação do enfermeiro, tá? Então você, técnico em enfermagem, junto com o seu enfermeiro responsável, vão decidir qual a melhor cobertura para essa lesão. Eu só quero ressaltar o seguinte: hidrogel em ferida exudativa, lesão exudativa, muito exudativa, jamais, não deve ser usado, porque o hidrogel ele tem a função de desbridar e hidratar. Então, se essa ferida está seca, né, ela está com uma necrose, por exemplo, sim, aí cabe o hidrogel porque ele vai fazer o desbridamento autolítico. E ele hidrata a ferida, então ele é ideal para ferida que tem pouco exudato ou nenhum exudato, tá? Se tem médio exudato ou muito exudato, não use o hidrogel, pelo amor de Deus, ok? Porque imagina a ferida que já está úmida, já está saindo bastante secreção, e você vai lá e coloca hidrogel para deixar ainda mais secretiva ainda, deixar mais úmida ainda. Então, não, o hidrogel não é indicado para o controle do exudato, ok? Aí temos a hidrofibra com prata. Essa hidrofibra ela é muito boa. Ela faz sim o controle do exudato, ela absorve essa secreção, assim como a hidrofibra de alginato de cálcio também faz absorção dessa secreção. Ressalto que tem muitas outras coberturas no mercado, só trouxe aqui alguns exemplos, tá? Falando um pouquinho da hidrofibra com prata, fique atento à palavra AG. AG. Sempre que você vê a letra AG, é porque contém prata,
nessa cobertura, né? No exemplo aqui, eu coloquei uma foto do Aquacel. Aquacel é marca, gente, é marca. Assim como o Aquacel, também tem o da Durafiber, por exemplo. Então, não se liguem à marca, né? Se ligue ao produto. Ela é uma hidrofibra com prata. E a hidrofibra com prata tem de várias marcas. Assim como a hidrofibra de alginato de cálcio tem de várias marcas, né? Tem de diversos fabricantes, ok? Importante é o produto. Importante é o que a ferida precisa. A ferida está precisando do controle desse exudato e uma alternativa é usar um tipo de hidrofibra. Qual? Vai depender da avaliação do enfermeiro, tá? Claro que você, como técnico, você vai auxiliar seu enfermeiro, você pode conversar com ele sobre qual melhor cobertura usar, mas a prescrição vem sempre do enfermeiro, ok? Essas coberturas, hidrofibra com prata, com alginato de cálcio, são coberturas caríssimas, né? Não é todo estabelecimento que tem, não é toda unidade de saúde que tem, porque é carinho mesmo. Gente, se não tem como usar uma cobertura sofisticada, use o gaze. O gaze também vai fazer a absorção desse exudato, tá? Mas preste atenção, é o gaze comum. Se você inventar de usar o gaze rayon numa cobertura exudativa, vai piorar a lesão. O gaze rayon não deve ser usado em cobertura secretiva. O rayon vai deixar ali ainda mais úmido, não vai absorver. Tem que ser o gaze normal. Esse gaze que vem no pacotinho, gaze normal, que é para absorver a secreção. Então, pelo amor de Deus, não me use gaze rayon em ferida exudativa. O rayon ele é muito bom, mas para outros casos de lesão. Não quando está minando exudato de uma ferida. O rayon vai piorar a lesão, tá bom? Então, gaze normal e sempre finalizar com a atadura, tá? A atadura sempre é por último. Então, veja bem, só sintetizando aqui o assunto. A cobertura primária é aquela que vai direto na ferida. Se você tem na sua unidade uma hidrofibra com prata, por exemplo, e você colocar essa hidrofibra com prata na ferida, ali é a sua cobertura primária, é o que vai direto na ferida. Aí você pega um punhadinho de gaze e coloca por cima. É importante colocar gaze por cima da hidrofibra para ajudar a absorver a secreção. E por último, a atadura. Então, assim, gaze e atadura você vai usar praticamente em todos os curativos, tá bom? Gaze e atadura. O que vai diferenciar é qual cobertura que é a primária, qual é aquela que vai direto na lesão, tá bom? Então, o gaze e a atadura deve ser trocado com frequência de acordo com a quantidade do exudato. Então, por mais que você tenha colocado a hidrofibra direto na ferida, colocou a hidrofibra, seja ela qual for, colocou ela lá direto na ferida, o gaze e a atadura deve ser trocado com frequência para não deixar essa ferida aí úmida, né? Então, para controlar o exudato. Ai, Pri, mas não tem nenhum tipo de hidrofibra na minha unidade, não tenho nenhuma cobertura para absorver. Horas, pega o gaze mesmo e coloca em cima da ferida. Né? Ele vem no pacotinho, o pacotinho é estéreo, então o gaze passa a ser a cobertura primária, tá bom? Então, se não tem uma cobertura sofisticada, né, de primeira linha, tem problema, coloca o gaze mesmo, que o gaze vai absorver esse exudato. E depois finaliza com a faixa. O que não pode de jeito nenhum, me prometam isso, é usar o hidrogel em ferida que tem muito exudato, tá? Porque vai deixar essa ferida ainda mais exudativa. Eu sei que talvez chegue até vocês alguma prescrição, às vezes até prescrição do médico,
sobre o uso do hidrogel, pedindo para usar o hidrogel. Não estou falando para vocês irem contra a prescrição, pelo amor de Deus. Mas se puder conversar com o médico, vai lá, conversa com o médico, chama o enfermeiro, fala, olha, o hidrogel ele tem a função de desbridar e hidratar, né? Será que nós podemos pensar num outro tipo de cobertura? Não vamos fazer briga, né, gente? Nós devemos trabalhar em equipe e expor, né, aos nossos colegas de trabalho o conhecimento que a gente tem. Então, se de repente foi um médico que prescreveu o hidrogel e você tiver essa liberdade de conversar com o médico, vá lá, conversa com o médico, mostra para ele que o hidrogel ele deixa ainda mais úmido, que uma cobertura que absorva essa secreção talvez seria mais indicado, e quem sabe ele mesmo mude a prescrição. Para não pular a hierarquia, eu aconselho primeiro você conversar com o enfermeiro responsável. Sempre vai ter um enfermeiro responsável por curativo. Então, conversa com o enfermeiro, depois vai conversar com o médico, tá bom? E então pede para trocar a prescrição. Porque o que nos respalda é a prescrição. A gente também não pode sair fazendo, por mais que a gente saiba o que fazer, mas a gente não pode sair fazendo sem prescrição não, tá bom? Se existe prescrição é para ser cumprida, certo? Aí vai do diálogo. Olha, o hidrogel deixa mais úmido ainda, essa ferida pode piorar, a borda pode macerar, a ferida pode aumentar. Então, será que tem como a gente gerenciar esse exudato de outra forma? Tende assim a entrar num acordo onde ambas as partes sairão felizes, tanto nós, profissionais, como o paciente, né? Porque afinal de contas todos nós queremos a cura desse paciente, a evolução desse paciente. Bom, galera, é isso. Eu acho que o principal é não se apegar com marca de produto, tá? Não importa se essa hidrofibra é do Aquacel, da marca Aquacel, se é Durafiber, não importa se a hidrofibra de alginato de cálcio é de tal fabricante ou de outro fabricante, não importa. O importante é a função dessa cobertura na lesão. Agora a gente já sabe que as hidrofibras elas fazem essa absorção do exudato e se tem condições de usar, maravilha, use, tá bom? Sempre de acordo com a prescrição do enfermeiro ou do médico, ok? E é isso. Ser referência em curativo vai muito, mas vai muito além de simplesmente trocar gaze e atadura. Não é isso. Ser referência em curativo é você saber avaliar as necessidades dessa ferida, tá bom? Então, pense nisso, esteja sempre atento à quantidade de exudato e repito, tá? Um fator importante, se esse exudato tiver com um odor muito fétido, já chama o enfermeiro, já chama o médico que talvez esteja infectado e talvez a pessoa tenha que tomar antibiótico, tá? E aí é só o médico que vai avaliar isso, ok? Depois, em outros vídeos, nós vamos falar sobre os tipos de exudato. Nesse primeiro momento, a única coisa que eu quero passar para vocês é a quantidade, tá? Esteja atento à quantidade de exudato. Que aí sim você vai saber se você vai usar um hidrogel, se vai usar uma hidrofibra. Ai, de repente não tem hidrofibra, vou usar só o gás mesmo, tá bom? E orientar o paciente a trocar os gases e a faixa em casa, tá ok? Um grande abraço, já dá um like no vídeo se você ainda não deu, deixe seu comentário, escreva aqui o que você achou sobre o vídeo. E aí, conseguiram entender qual que é a diferença entre uma ferida exudativa e não exudativa, o que usar, o que não usar? Deixe seu comentário, deixe a sua observação aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!